De ex-prostituta a heroína da fé. Como o nosso canal aqui é de mulheres inefáveis, eu quero falar de uma mulher inefável que eu aprendi a admirar e que essa curiosidade tem me chamado a atenção. Raabe. No livro de Hebreus, capítulo 11, quando ali se faz um relato dos grandes homens, heróis da fé, que não eram poucos. Ali vem citando o nome de Moisés, Elias, Abraão, José, homens que se destacaram como heróis da fé. E chega ali em livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 31, ao falar de vários heróis da fé, vem ali quem? Raabe. Mas o que mais é interessante é que Raabe, a história de Raabe não fica somente no livro de Hebreus. Aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 34, diz: Vede então como que pelas obras o homem é justificado, e pela fé, não somente pela fé. De igual modo, foi também Raabe. Aí em seguida fala a prostituta justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Então, quem era Raabe? Uma prostituta, uma mulher, segundo a história, me parece que ela era dona de uma pousada. Mas quando os homens de Deus foram enviados para espiar a terra, para conquistar aquela terra, eles corriam o risco de perder as suas vidas. E eles tiveram que se esconder. E agora aquela mulher que, se hoje uma mulher que tem uma vida, leva uma vida dessa forma, ela já não é de confiança, ela é mal vista pela sociedade, agora imagine naquela época. Como que não era aquela mulher mal vista, desacreditada, e aqueles homens de Deus acreditaram nela. Não apenas acreditaram, como confiaram as suas vidas a ela. Porque segundo o relato da história, eles se esconderam lá. E ela ajudou eles a sair pela janela e procuravam eles para tirar a vida. Então aquela mulher que ninguém confiava nela, os homens de Deus confiaram a ela as suas vidas. Quando a gente lê ali toda a história no livro de Josué, capítulo 2, é um relato muito interessante. Mas o que me chama a atenção é que quando no livro de Hebreus é citado sobre essa história dessa heroína da fé, vem falando sobre os heróis da fé, quem aparece lá? Raabe. Para comprovar o que diz a palavra de Deus, que Deus ele não se importa com o passado. Deus ele importa com a atitude, com a fé e a atitude da pessoa a partir do momento que ela conhece a verdade. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Aquela mulher ouviu falar do Deus dos hebreus, do Deus todo-poderoso ali, e ela acreditou, ela mudou completamente a maneira dela, porque ela acreditou de uma tal maneira que a história dela chega até nós hoje, nos relatos bíblicos. Não apenas no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, no livro de Tiago, no Tiago capítulo 2, versículo 24 em diante. Aí vamos lá para Hebreus 11, quando fala que no capítulo 1 e 2, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é recompensador daquele que o busca. Hebreus 11, 6 fala que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Porque fé, capítulo 2, 11, versículo 2 diz que fé é certeza daquilo que eu não vejo, convicção daquilo que eu espero. E Raabe, ela testificou de uma tal forma essa fé, ela impactou uma geração e tem chegado até nós. Só que pelo fato de ser mulher,
e de ter o passado que ela teve. Quando você vai, dificilmente você vê em pregações falando, quando fala dos heróis da fé ali no capítulo 11 de Hebreus, você não vê falando quase em Raabe. Dá-se ênfase a Abraão, a Moisés, a Jacó, a José e tantos outros. Mas a Raabe está lá, Hebreus 11:31, que pela fé está aqui. Hebreus 11:31, na Bíblia, na palavra de Deus. Quando diz assim, e pela fé. Quando fala que pela fé Moisés, pela fé Jacó, pela fé Abraão. E aí no 31 diz, pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias. Ela acolheu os homens de Deus. Ela ajudou, protegeu. Mas foi só por isso? Mas se você observa, lê a história, você vai ver que teve um processo. Quando ela fez tudo aquilo, agora os homens falam para ela que para que ela e a sua descendência fosse salva, num período de 7 dias, ela teria que ficar dentro de casa sem sair de casa, nem ela e ninguém da sua família. E aí tudo bem, ela acreditava, ela estava tendo fé, mas de toda a sua família. Você já imaginou? Não relata a história se ela tinha irmãos, se ela tinha mãe, primos, mas fala que ela tinha uma família. Com certeza tinha mãe, talvez filhos, primos, não sei. Mas ela havia uma família na qual, no período de 7 dias, eles não poderiam colocar o pé fora da porta. E agora essa mulher tem uma missão para poder, depois de vir com o propósito de Deus para a vida dela, da salvação, agora vem o processo para que ela salve ela e a sua casa. E ali ela passa 7 dias, ela e ninguém da sua casa poderia colocar o pé fora. E assim aconteceu, de tal forma que ela veio alcançar de todo aquele povo. Raabe passou por um processo para salvar quem? A sua vida e a sua família. 7 dias ela teve que manter sua família ali. Raabe não morreu. Raabe e a sua família não morreu, mas acreditaram, perseveraram, fé e obras. Eu fico imaginando a luta que não foi para essa mulher, que até então desacreditada, a sua família também teve que acreditar no processo e obedecer, e todos foram livres, para que se cumpra o que diz a palavra de Deus. Deus, ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Quando Deus diz que ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados, o importante é do momento que eu encontro com a verdade, no momento que eu encontro com Deus, e dali em diante, como eu ando, como é as minhas obras, a partir do momento que eu conheço a verdade, a partir do momento que eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus diz assim, vem como estás, mas ele não diz que a gente vai ficar como está. Há um processo. Ele diz, todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Então Deus, ele nunca vai lançar fora aqueles que vêm a ele com fé, né, com uma decisão, uma atitude, mas tem que vir todos aqueles que vêm a mim, diz o Senhor. Então há uma necessidade de vir, de sair da zona de conforto, de sair. Raabe ali, ela não se preocupou com a opinião de uma cidade inteira. Ela não se preocupou com o que iam falar dela, se iam desacreditar. Ela não se preocupou com o que iam falar dela, mas ela acreditou no processo, que ela ouviu falar que aquela cidade seria destruída. E ela tomou uma atitude de buscar entender como ela poderia salvar ela e a sua família. E assim ela fez. Ela não só acreditou, como ela fez todo o processo de acordo com o que aqueles homens haviam instruído ela para fazer. E assim houve salvação. E a história dessa mulher é uma mulher inefável, sim, porque uma mulher naquela época, até hoje, é difícil para se acreditar, para se valorizar. Agora, uma mulher, como diz aqui ainda no Novo Testamento, uma prostituta, agradou o coração de Deus de uma tal maneira que eu vejo aqui Deus falando, como diz lá em Coríntios, Deus, ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias.
Então aparece aqui no livro dos grandes heróis da fé, a prostituta Raabe, a única mulher, que não fala das grandes mulheres Débora, de Sara, de Ana, de Esté, de Ruth. Elas não apareceram aqui no livro dos heróis da fé. Como diz lá no capítulo 11, que não há tempo para falar em tantos outros, porque não haveria tempo, diz aqui no versículo 37, não haveria tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité e Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé subjugaram reinos, praticando justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões. Então aqui ele diz que não houve tempo para falar de tantos outros homens, mas aqui eles falam bem claro, Raabe. Qual tem sido tuas atitudes? Você crê, você tem fé? É importante, mas não basta só dizer eu creio, eu tenho fé. É preciso entender o processo, é preciso sair da zona de conforto, é preciso tomar uma atitude e aceitar o propósito de Deus para nossas vidas. Ser tu uma bênção, mulher inefável.